Vamos nos concentrar na imagem de Jesus, agradecer a Ele por este momento, pedindo a Ele que nos traga um pouco mais de conhecimento, de aprendizado, para que a gente possa, cada vez mais, estar mais próximo dele, né? Que Ele possa nos abençoar e nos iluminar nesta noite, trazendo conforto a todas as nossas necessidades. Vamos também elevar os nossos pensamentos em amor e carinho a doutor Adolfo Bezerra de Menezes e toda a sua equipe, né? Dr. Gonzalez, Dr. Paulo, Sampaio Bittencourt, Dr. Deolindo, enfim, todos que compõem a sua equipe, médicos, enfermeiros, que estão sempre junto conosco, trazendo conforto para as nossas necessidades, né? Muito bem. Dando continuidade, então, ao nosso estudo do Evangelho, nós estamos no capítulo 5 e hoje nós vamos iniciar o capítulo 21. Capítulo 21, que tem o seguinte subtítulo, né? Perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Uma situação que a gente se depara todos os dias à nossa frente, né? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Essa carta, essas palavras foram trazidas por Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. Então, Sanson nos diz o seguinte: quando a morte vem ceifar nas vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens ao invés das velhas, dizeis frequentemente: Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções, uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisto que tendes necessidade de vos elevar, acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, frequentemente, está onde credes ver o mal. A sábia previdência aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente. E qualquer que seja ao que se chegue, cada coisa tem a sua razão de ser. Que perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, nelas encontraríeis sempre a razão divina, a razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses seriam uma consideração secundária e relegaríeis ao último plano. Crede-me, a morte é preferível para a encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, partem o coração de uma mãe e fazem antes do tempo branquear os cabelos dos pais. A morte prematura, frequentemente, é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que se encontra, assim, preservado das misérias da vida ou das seduções que teriam podido arrastá-lo à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade,
Mas Deus julga que lhe é útil não permanecer por mais tempo na Terra. Então está aí, nós vamos chegar até esse ponto para que Davidson nos traga um pouco mais de reflexão sobre o assunto. Davidson, você tem a palavra. Então, vamos lá. Com relação a esse tópico, quando a morte vem ceifar as vossas famílias, levando sem consideração os jovens antes dos velhos, dizei frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que é forte, tem a ver e tem a vida pela frente, para conservar aqueles que já viveram, melhor dizendo, longos anos repletos de decepções. Olha, aí nós vamos trazer aí algumas visões além do espiritismo, para a gente fazer uma comparação, inclusive envolver a ciência, quando eu falo ciência, na área da psicologia. Olha, segundo as igrejas que seguem o cristianismo, Deus é justo e amoroso, mesmo quando os seus desígnios são incompreensíveis. A soberania de Deus está acima da compreensão humana. Essa é a visão das religiões cristãs. E continua: Deus é absolutamente justo e soberano. A vida é dom de Deus e pertence a Ele. A morte não é vista como uma injustiça divina, mas como uma consequência da condição humana marcada pelo, vamos usar um termo aí, finitude, quer dizer, por um determinado fim. Tem início, meio e fim a vida. O sofrimento é um mistério. É um mistério o sofrimento. Por que um mistério, hein? Olha, eu passei um minutinho, tá. Porque ele pode ter um valor aí de redenção quando unido ao sofrimento de Cristo, quando você reúne esse conhecimento. A perspectiva da eternidade ameniza o entendimento da duração da vida terrena. As religiões cristãs batem nessa tecla, não de uma forma tão aprofundada como o Kardec trouxe para nós. Mas é importante aqui destacar que a justiça divina não se mede apenas pelo tempo de vida, a justiça divina, mas pela salvação da alma. Olha que legal, né? Essa é uma visão das igrejas cristãs. Olha, a justiça divina não se mede apenas pelo tempo de vida, mas pela salvação da alma. O foco aí, confiança na providência divina e esperança na vida eterna. Olha que interessante. Vou repetir, olha, uma confiança enorme na providência divina, ok? E esperança na vida eterna. Agora, segundo o budismo, lembra, Buda veio de Capela, preparando o cristianismo lá na região da Índia, a morte não é injustiça divina, pois não há um Deus criador julgando. A existência é marcada pela impermanência. É muito importante isso, olha. A existência é marcada pela impermanência. Nada é permanente. Toda matéria tem início, meio e fim. Os budistas batem muito nessa tecla. Vida e morte são apenas partes naturais do ciclo de renascimentos. Olha que interessante, né? A visão dele. Você vê que são outras palavras, mas que traz uma outra perspectiva sobre os mesmos detalhes podemos dizer, do espiritismo. Olha, renascimento subentende reencarnação. Então, ó, vida e morte são partes naturais do ciclo de renascimentos. Ok? E, não há injustiça divina, segundo o budismo, mas consequências da lei de causa e efeito. Você vê que o budismo está batendo aí com o espiritismo, com o kardecismo. Eles chamam de karma, karma com K. Então, olha bem, mas consequência da lei de causa e efeito. O apego, segundo o budismo,
a ideia de controle e permanência gera sofrimento. Você querer controlar tudo, e apego, a querer ficar permanentemente, gera sofrimento. Tem a relação com apego. Jovem ou velho, todos estão sujeitos a essa lei da impermanência, início, meio e fim. O foco, a aceitação deles, dos budistas, dessa lei da impermanência e cultivo da sabedoria para reduzir o sofrimento. Olha que interessante. Cultivo da sabedoria para reduzir o sofrimento. Segundo aquele psiquiatra que ficou preso lá em campo de concentração, neurocirurgião, ele era psiquiatra e neurocirurgião, o Viktor Frankl, ele diz o seguinte: a questão central não é por que aconteceu, olha, por que aconteceu a morte desta pessoa, mas qual o sentido que eu posso dar a isso? Qual é o sentido? Qual é a razão de ser de ter ocorrido isso? Eu até complementaria, eu gosto muito de usar o termo para quê? Viktor Frankl desloca o foco da explicação da morte para a responsabilidade da existência. Ele faz essa mudança, se você prestar bem atenção, a nossa responsabilidade perante a isso, que inclusive contribui no desenvolvimento do amor, de vários sentimentos. E o sofrimento, nós já comentamos em vezes anteriores, é inevitável, mas pode ter significado, segundo Viktor Frankl, que tem, nós sabemos, nós espíritas, que tem significado. Quando nós não podemos mudar a situação, como a morte, segundo Viktor Frankl, somos desafiados a mudar nossa atitude diante dela. Eu acho essa parte aqui muito legal do Viktor Frankl, quando ele fala, quando eu não posso mudar a situação aí de fora, não tem como mudar, não tem controle. Um Covid, por exemplo, eu não tenho poder para mudar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu sou desafiado a mudar a minha atitude interna. Tudo bem? Olha, cuidados de higiene, que o pessoal já voltou tudo ao normal. É interessante, né? Falta de disciplina, mas, enfim, pega no celular, pega na comida. O celular é um vaso sanitário da Praça Rui Barbosa, quem mora em Bauru. O sanitário público. O cara pega no celular, aí pega no lanche, pega o guardanapo, o guardanapo fica de enfeite. É uma coisa horrível, horrível. Horrível de ver. Pega no dinheiro, pega no pastel na feira pública, está lá na feira aquele pastel gostoso, ele já bota a mãozinha no pastel direto. Bom, enfim. Portanto, isso eu não podia mudar o externo, mas cabe a mim a pergunta: o que eu posso mudar em mim? Essa é a pergunta. A vida, ela mantém sentido, uma razão de ser, até o último segundo. Ela mantém. Sempre tem um propósito que foge, muitas vezes, até as nossas compreensões. Portanto, aí o valor da vida não se mede pela duração, jovem ou velho, mas pela qualidade do sentido realizado. Portanto, o valor da vida não se mede pela duração, se é jovem ou velho, não, mas pela qualidade do sentido realizado. Vamos pegar o exemplo do Joãozinho, que nós já trouxemos várias vezes, foi arrastado no rio, aquele carro assaltado, a mãe não conseguiu tirar ele do cinto de segurança, os dois bandidos cariocas levando o carro, né? E o menino foi sendo arrastado e praticamente decepado pelas ruas maravilhosas da periferia do Rio, né? E e o menino foi estraçalhado, né? E aí ele manda uma psicografia que era uma diversão dele quando era um imperador. Desculpa, não era imperador. Ele era uma autoridade do Império Romano lá na Argélia. E a diversão dele era arrastar súditos no final de semana, entrava numa piga e aquelas ruas todas apedrejadas da época, né, durante o Império Romano. Então, tudo tem sentido. Nada do que foi vivido com amor, guardem bem isso, olha, nada do que foi vivido com amor e significado, uma razão de ser um propósito, não aquela vida, né,
sem motivo de ser, né? Bebendo, comendo, sabe? Filhinho de papai, perdidinho o bichinho. Ou filhinho de vovó, que está na moda aí, né? As vovós ficam alisando os netinhos e tal. Tudo perdidinho, não tem propósito na vida. Aí sim. Portanto, repetindo, nada do que foi vivido com amor e significado se perde. Nós temos que ter propósito sempre, inclusive no domingão à tarde, no domingão à noite, porque quando a gente relaxa, a negatividade está batendo. Se ficar uma hora sem propósito, a negatividade entra. Que é mente vazia. Pô, mas eu trabalho a semana toda. Pô, você já dorme 8 horas por dia, você quer mais, irmão? Que descanso. Viemos aqui não é um paraíso. Não, o cara dorme 8 horas e mesmo assim não quer ficar lá. Ah, irmão, então, tudo bem, mas ficar ali tem que ter um propósito. Tudo bem, se está cansadão, descansa. Mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Né? Ficar ali mente vazia, no domingão, onde todo mundo fica com a mente vazia, a negatividade, os irmãozinhos aí, deita e rola. No mundo todo. Domingo, o Vitor Franco, quem que chamava? Não, era o próprio Vitor Franco. Ele chamava de neurose do domingo. Fora essa turma que bebe de sábado para domingo e bebe muito. Na Alemanha bebe muito, o povo alemão. Ai, como bebe cerveja, é uma coisa horrível de ver. Enfim, bebem no domingo, vem a ressaca, vem aquela infelicidade artificial, aí aquela espiritualidade negativa, ela vem com tudo, né? Não é verdade? Bom, o passado, e aí, portanto, nós temos que continuar, em outras palavras, ter propósito no domingo. Desde visitar um parente, uma pessoa que precisa, qualquer problema, não deixa a mente de bobeira, é o termo aqui que eu uso popular, tá joia? Principalmente no domingo, que os irmãozinhos entram, visitam e tomam espaço. Não existe vácuo de poder. Você dormiu de botina, a negatividade entra, você pode, acho que não, esse camarada está exagerando. Não estou, não. Não estou, não. Pesquisa o que é Apocalipse. Tem muita gente aí que não tem noção mínima do que é, do que está rolando. Tem aqui no Brasil, está tendo uma guerra espiritual. Tem gente que não está sabendo, não está acompanhando, não está. É uma guerra espiritual, ou bem, lógico, vem travestido aí de partido político, vem de tudo. Mas prestem atenção. Tá? Não tem sentido não estar percebendo a realidade. Não tem sentido. Se tem ali um tempo ocioso, estuda. Tá? Eu não tenho escola. Se vira, estuda. O passado está salvo na dimensão espiritual. Fica tranquilo, está tudo armazenadinho lá, né? E o que foi vivido autenticamente permanece como realidade cumprida. Olha que legal, né? Vida verdadeira. A dor pode se transformar em crescimento interior, desde que você tire proveito. A perda pode aprofundar aí também bastante responsabilidade perante a vida, uma determinada visão completa, uma valorização. Tem gente que só valoriza depois que perde, fica lamentando. Já viu a esposa lamentando o marido? Eu não aguento mais. Aí ele morre e fica chorando. É para refletir. Né? Aí vem também atrás disso uma maturidade maior, uma consciência do que é essencial na vida. Nós temos que ter consciência e valorizar esses momentos de convivência. Portanto, aqui vou voltar aqui no Viktor Frankl, representando a ciência. Para Frankl, chamar Deus de injusto é uma reação compreensível da dor. Você vê que é uma visão de um psiquiatra. Tá? Portanto, muito cuidado com essa visão. É da ciência, não é de Kardec, não é do espiritismo, dos espíritos que ditaram para Kardec. Olha, é uma reação compreensiva, aí como um psiquiatra, ele compreende a dor, a pessoa não está pensando direito, mas a resposta madura, segundo o Viktor Frankl, é assumir a liberdade interior de encontrar um sentido para aquilo, o motivo daquilo, mesmo diante da morte precoce. Aí está lá, fere o coração de uma mãe, privando da inocente criatura que era toda a sua alegria. Na visão
na psicologia sobre uma mãe que perde um filho pequeno. A dor é legítima e inevitável, não tem como, a mãe vai sentir, lógico. E não tem como minimizar esse sofrimento, é compreensível. A perda de um filho é uma das experiências, podemos dizer, mais devastadoras possíveis. Né, chefe? É compreensível. O sofrimento ele não precisa ser negado, não é isso que está sendo dito, mas pode ser assumido com dignidade. Repetindo, por que vale a pena? Quando não é possível mudar a realidade, resta a liberdade interior de escolher a atitude diante dela. E até valorizar uma relação com os parentes, de repente, as pessoas vão ficando muito frias, sem perceber, com excessos de trabalho. Isso é muito comum. Isso é muito comum no mundo todo. E de repente, vão perdendo o tal do calor humano. E vão perdendo. Tá? É uma coisa assim incrível. Tá? E vai perdendo mesmo, sabe? E de repente vai se afastando de amigos, de parentes, vai se isolando. Então, tudo isso balança. Portanto, aqui é importante reenfatizar: o amor vivido nunca é perdido. E nós espíritas sabemos que a vida continua, isso tudo fica devidamente registrado. Tudo que foi experimentado, cuidado, afeto, presença, está salvo lá no passado. Estou falando no passado, está salvo na memória divina. O sentido, aquela razão, né, vivida, a razão de ser vivida, é uma realidade que ninguém pode apagar. Então, olha, a pergunta muda. Não é por que isso aconteceu, mas como posso responder a isso de um modo humano e responsável? Eu gosto muito de mudar a pergunta de por quê para quê. Nós já comentamos isso em reuniões anteriores. Ao invés de falar por quê, perguntar para quê. A mãe, ela pode encontrar um sentido na forma como honra a memória do filho, na transformação da dor em serviço ou compaixão, na postura de coragem diante da vida. Não é fácil, mas ela pode, de repente, tem muitos casos dessas ocorrências que a mãe passa a ajudar no berçário, passa a ajudar de alguma forma um contato com criança. E para o Viktor Frankl, vamos pegar o Viktor Frankl, que é uma pessoa, eu estou trazendo ele porque ele sofreu muito em campo de concentração. Se tem alguém que eu, pelo menos, fiquei sabendo, e que trouxe esse conhecimento e que sofreu, é o tal do Viktor Frankl, que ele vivenciou todo o nazismo em campo de concentração. Nós não temos noção mínima do que ele passou. Estou reforçando isso, por isso que é importante pegar a visão dele. E ele comenta, o amor vai além da presença física. E ele fala, olha que é um espírito iluminado, Deus colocou ele ali, até para trazer os livros que ele trouxe, ele criou a logoterapia também. Então ele veio com uma missão e cumpriu, viu? O vínculo, perdeu toda a família, a esposa, perdeu tudo. O vínculo espiritual, ele comentando, nunca, não é anulado pela morte. Ele bate nessa tecla. Esse vínculo não é anulado pela morte. E a gente sabe que ao dormir, se tiver ali o merecimento, enfim, você pode provocar reencontros. Já sonhei várias vezes com meu pai, com a minha mãe. Minha mãe sonhei, que já desencarnou, ela sorrindo para mim e para minha irmã no sonho, portanto, ela está bem. Então, vejam bem, durante a noite, tá? É interessante, nós estamos aqui encarnados, mas estamos aqui vivenciando, né, acordados, fica melhor, 2/3 do dia, 16 horas. As outras 8 horas aproximadamente, a gente vai para o plano espiritual. E a vida continua lá. É interessante? Portanto, nós morremos todas as noites quando dormimos. Já comentamos isso várias vezes, porque a gente vai para o plano espiritual, só que nós temos uma conexão ali com esse fio umbilical, né, que mantém e a gente retorna para cá e acorda. Né?
Mas toda noite nós vamos para o plano espiritual, que é o nosso habitat, em resumo, né? O nosso habitat quando dormimos. Depois tem outras dimensões, outros mundos aí. Não gosto de falar que é um habitat definitivo, porque nós temos muito ainda que desvendar aí a nível de futuro. Para Viktor Frankl, para Viktor Frankl, na visão dele, a tragédia não é o sofrimento em si, mas a perda de sentido da vida. Pô, não tem sentido o que eu estou fazendo. Espera aí, se não tem sentido, olha que interessante. Ele bate nessa tecla, como o sentido da vida é muito mais importante. A gente vê muitas pessoas aí vazias, porque não encontraram sentido na vida. São vítimas aí de televisão, vítima, enfim, que segue aí, de repente faz o que não deveriam fazer, está totalmente fora, não usa os seus talentos, os seus valores, as suas forças, as suas inteligências. Então está aí seguindo, está na moda isso, é para lá que eu vou. Né? Estão seguindo a moda. Está na moda isso. Então são vidas superficiais, sem sentido, sem sentido. Olha, mesmo na dor extrema da morte de um filho, permanece a liberdade interior de transformar aquele sofrimento em um testemunho de amor, de dignidade diante da vida. Olha que legal. Bom, vamos lá. Tem outro trechinho que fala: criaturas humanas, é nisso que tendes a necessidade de vos elevar, está no Evangelho, para compreender que o bem está normalmente onde queredes ver o mal. E a sábia providência, onde queredes ver a cega fatalidade, a cega, podemos dizer, do destino, né? O destino cego. E aí, portanto, por que medir a justiça divina pela medida da vossa medida? Okay? Olha que interessante. Olha, na perspectiva, eu puxei a perspectiva budista, que está bem clara a visão espírita. Na perspectiva dos budistas, não há justiça divina a ser medida. Você vê que bate. Né? O budismo não trabalha com Deus julgador. Portanto, a questão não é justiça divina, mas compreensão da realidade. A ignorância, por isso lembra, sempre quando a gente obtém um conhecimento, a gente vai se libertando da ingenuidade, da ignorância. Em outras palavras, conhecimento provoca liberdade. A ignorância distorce a percepção. Vemos o mal onde há apenas a tal da impermanência, início, meio e fim, e interdependência. É uma fala budista. O sofrimento nasce dessa interpretação de ignorante, de não compreender que aqui não é o paraíso, aqui nós estamos numa transitoriedade. Jesus falou isso, né? Meu reino não é deste mundo. Sigam-me, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mais claro do que isso, não tem como. Né? Então, olha, esse sofrimento vem da equivocada interpretação e do apego. Apego. Os budistas batem muito no apego, porque apego gera medo de perder e gera estresse, gera outras negatividades. Sempre essa sequência. Você está com algum medo, tem a ver com apego. As pessoas estão com... Aqui no Brasil, o Brasil é o país campeão de ansiedade, porque o que é ansiedade? É um excesso de medo do futuro. Então, o brasileiro tem muito receio do futuro. E tem a ver com apego, porque estar no Brasil privilégio, um grande privilégio. Portanto, não existe aquele destino certo, aquele, podemos usar o termo cego, mas existe a causa e efeito. Ok? Portanto, o karma. Né? Vamos pegar um senhor que bebeu todas em vidas anteriores, eu gosto de citar esse exemplo, e morreu com 93 anos de idade. Aí os netos falam: olha, meu avô bebeu com 93 anos. Ok? Era para ele, vou pegar um exemplo, tá? Era para ele ir até os 96. Mas ele morreu com 93 porque ele acabou com o fígado dele. Então ele vem para complementar esses 3 anos que ele diminuiu.
Tem uma passagem no livro Os Missionários da Luz, que eu não vou lembrar o nome do coordenador do departamento de erraticidade, o departamento de reencarnação, que ele pega, ele vira para um companheiro que ia reencarnar e que tinha moral de estar escolhendo e tal, ele vira e fala, olha, aqui está planejado você viver até 80 anos. Não me volte antes. Eu achei muito interessante ele falar isso. Porque guarda mágoas, guardou mágoas, né? O que acontece? Enfraquece as válvulas, as células positivas, as negativas tomam conta, aí tem que ir para Barreto, Jaú, raspar a cabeça, quimioterapia. Então, antecipa, porque guardou mágoas. Quer dizer, não levou a sério o Pai Nosso. Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem tem nos ofendido. Não levou a sério e mentiu. Mentiu aí em cima, é um mentiroso. Não, eu não sou. É toda real, irmão. E aí, eu quero ser feliz, eu quero ter longevidade. Não consegue nem cumprir o Pai Nosso. Mente. Um negócio absurdo. Então, vamos lá. Eu estou falando para mim. Quando eu fico exaltado, é mais para mim. Prestar atenção nessa. Então, olha, é causa e efeito. Os budistas coincidem com o espiritismo de Kardec enormemente nesse sentido. É causa e efeito. Eu uso o termo karma. Os acontecimentos, eles vêm, portanto, dessas causas e condições, não de destino arbitrário, destino, não. Elevar-se significa ampliar a consciência. Olha que legal, né? Ampliar, conhecer, ter mais consciência de tudo. Desenvolver sabedoria para enxergar além da visão egoísta, limitada, aquela visão eu, né? Em resumo, o problema não é a injustiça do universo, mas a nossa percepção limitada da realidade. Portanto, a realidade não é cega, mesmo quando algo parece mal, permanece a liberdade nossa interior de atribuir uma razão de ser. Fala, não, isso tem um motivo de ser. E esse motivo de ser pode estar oculto na tragédia. Ok? Eu lembro lá, eu vou citar aqui, eu lembro que a amiguinha da minha filha, lá de Lençóis Paulista, junto com a mãe, na Rondon, a menina tinha lá, ela tinha uma menina educadíssima, 9 anos de idade, a mãe serena, ambas educadas, você via que de caráter. Uma vez estive na casa deles e essa menina, ela fez sala para mim, ela até o pai dela chegar. Uma menina extremamente, as perguntas, uma conversa, uma menina que quando eu fiquei sabendo, mexeu com toda a Lençóis há muito tempo atrás, né? Morreu a mãe e a filha num acidente na Rondon. A Rondon não era duplicada, rodovia Rondon para quem está de fora. Então, tinha uma razão de ser, né? Uma menina que praticamente não vivenciou nada, a mãe um pouquinho mais, mas gente correta, de caráter, veio cumprir apenas uma etapa de uma família riquíssima lá de Lençóis, tá? Então, não tiveram problemas de ordem material, e de repente um acidente ceifou a vida, levou a vida das duas. Tocou a cidade na época, viu? Portanto, deve ter uma razão de ser. Um pedido, tinha uma razão que eu desconheço. O que parece ser destrutivo pode, portanto, conter aí uma possibilidade de crescimento espiritual. Portanto, uma limitação da perspectiva humana. Nossa, nós julgamos os fatos apenas pela nossa ótica, pelo nosso prisma imediato do prazer e da dor. Tudo que a gente olha, a gente busca ganhar prazer, eu digo, o que eu ganho com isto, né? Felicidade, alegria. Quando eu falo prazer, de uma forma muito ampla. Ou evitar a dor. Então, todos nós estamos aqui evitando a dor e buscando o prazer. Sim, isso é uma ótica natural, por favor, temos que ter, faz parte. Mas isso é muito pouco perante os propósitos divinos. É muito pouco. E, portanto, a razão de ser mais profunda, podemos dizer que
ela passa oculta perante essa ignorância nossa, de alguma forma, tá? De maneira geral. E muitas vezes algumas razões de ser nós só vamos descobrir lá no plano espiritual, a pertinência. Foi algo que nós planejamos, pedimos a erraticidade. Antes, a erraticidade, para quem não sabe, esse intervalo entre uma reencarnação e outra, que nós ficamos ali estudando, se curando, planejando, e um planejamento que pode levar 50 anos. E aí vem reencarna já com um projeto de vida. Portanto, eu deixo ficar de olho aqui no horário, elevar-se significa sair do egocentrismo, do ego, né? Só eu, quero tudo para mim, eu. E responder à vida com uma responsabilidade que Jesus espera, que Deus espera. Portanto, não se trata de medir a justiça divina, mas de assumir a liberdade de responder e compreender, mesmo que quando a gente não compreenda o que está acontecendo, que alguns fatos não é fácil, mas, enfim, eu volto a enfatizar, quando eu não consigo compreender algo que eu não consigo controlar, eu procuro traduzir isso em alguma oportunidade para o meu moral. Eu pergunto, o que eu posso mudar em função disso? E muitas vezes é até um projeto do meu anjo da guarda, percebendo que eu estou aí caminhando, saindo fora do caminho, a verdade e a vida. Tá? Vou imaginar que eu esteja no caminho, a verdade e a vida. Estou saindo, ele provoca um evento, eu falo, caramba, por que aconteceu isso? Não, você vai perguntar, para quê? Estou sendo repetitivo? Tudo bem? Olha, bom, vamos lembrar, eu estou aqui trazendo bastante Viktor Frankl, já estou em cima do horário, mas imagine ele vendo ali naquele campo de concentração os nazistas matando judeus, matando ali no campo, em campos, em salões de gás, enfim, fornos, enfim, tá? E crianças, judeus, gays e negros. E aí você olha assim e fala, mas por que isso? O que está rolando na cabeça deles? Né? E depois a gente descobre, através do Espiritismo, que esses irmãozinhos que estavam lá, nesse campo de concentração, foram quem, segundo psicografias, o Espiritismo é maravilhoso que traz isso para nós, foram os inquisitores da igreja, segundo psicografia, e que abusaram da Inquisição, salas de tortura, salas de prazeres, enfim. A Inquisição deitava e rolava naquele período, Império Romano, juntamente com a Igreja Católica. E pega o período da Inquisição, as atrocidades que aconteceram no planeta Terra, alguém calculava. Então, olha, na justiça divina eles vieram, caíram no lugar certo, não tem nada fora, está tudo nos conformes, segundo o projeto de Deus. Então, olha, o grande recado, lógico que é um texto que não para aí, mas o grande recado está exatamente aí. Se eu não estou conseguindo entender isso que está acontecendo, é algo que eu não tenho controle, eu estou repetindo pela terceira, quarta vez. O que eu posso mudar dentro de mim em face disso? Essa é a pergunta crucial. Se todos nós pegarmos isto, que é o ato de humildade, já que não tem jeito, o que eu posso provocar de mudança em mim em face disto? Já que não dá para mudar no externo, o que eu posso mudar internamente? Reflitam nisto e eu desejo uma extraordinária semana, ampliando a consciência sobre a importância da vida, início, meio e fim, e de nós irmos evoluindo, e se Deus quiser, a gente, logicamente, se Deus quiser, não, e Deus quer, vai depender de nós essa velocidade, e nós estarmos colocando o pé nos mundos felizes, um mundo feliz. Que não é neste mundo, nós temos momentos de felicidade, mas não está aqui, tá? É uma outra dimensão que eu digo, tá? Tudo bem? É uma outra dimensão, podemos usar. Um outro plano. Nós estamos aqui na terceira dimensão, prova e expiação, né? Podemos dizer assim. Estou usando o termo dimensão, mas é plano, né? Estamos aqui no terceiro plano, fica melhor. Que Deus abençoe a todos, voltando aqui, uma extraordinária semana para todos, com a graça de Deus.
Vamos, então, agora passar a palavra e considerações do André através do Dr. Deolino. Boa noite a todos, né? Então, deixa eu... Bem, então vamos... O tema foi bem explicado, né? Apenas um detalhezinho simples, né? Que às vezes nós nos questionamos bastante. Por que que Deus leva aquele ser bom, amoroso, usar a palavra do bem, e deixa aquele da qual está repleto de problema, de dificuldade, muitas das vezes dentro de um lar totalmente desequilibrado, ou perdidos nos erros da vida. São questionamentos que nós fazemos, né? Até porque, mediante a nossa ignorância, quando nós assim nos questionamos, a gente acaba tendo um grande defeito, que é desejar ao outrem o mal, ou desejar ao outrem a morte, ou o sofrimento, seja lá o que for. Nós fazemos isso até mesmo de forma inconsciente, porque está presente ainda dentro de nós esse ser ainda animalesco, da qual faz parte, né, dessa nossa trajetória. E se nos encontramos no momento de prova e de expiação, é justamente para aprender algo. E se Deus, na sua sabedoria plena e absoluta, determina de que o mundo da qual habitamos, onde já foi falado várias vezes, que é um hospital, uma escola ou uma prisão. Veja, para quem é o hospital? Para os enfermos. Para quem é a escola? Para aqueles que necessitam de aprendizado. Para quem é uma prisão? Para aqueles que ainda carregam consigo delitos. Então, o planeta está aí para que todos tenham a oportunidade de, com essa experiência, adquirir novos conhecimentos, se libertar deste mal do passado e progredir. Então, aqueles da qual vem, vou usar dois termos, para completar um final de prova, ou com compromissos para ajudar uma determinada sociedade, seja ela familiar, religiosa, social, profissional, seja lá o que for. E teve determinado por Deus um tempo menor de convívio neste planeta, é porque ele está já curado das suas enfermidades espirituais e pode retornar à pátria amada para que assim continue no seu aprendizado ajudando a um próximo. Aqueles que estão apregoados ainda têm muito a aprender e a se libertar. Então, vamos dizer assim, a reencarnação, um tempo mais prolongado, se faz necessário. Muito simples de entender, né? Esse capítulo, né? Mas volto a dizer, olhemos para nós, o que pensamos e muitas das vezes, se não pensamos, o que falamos, o que pomos para fora do nosso coração quando desejamos o mal daquele que ainda se encontra enfermo e precisa deste hospital para poder encontrar a tua cura. Então, assim, pensando desta forma, nós vamos pedir a Deus que, antes de tudo, possa proporcionar os benefícios a todos os necessitados, a todos os enfermos,
a todos os desequilibrados. Que o vosso amor e a vossa luz agora paire como uma nuvem maravilhosa sobre a cabeça de todos, alimentando-os com essas gotículas sagradas do seu amor. E que elas possam adentrar lá no âmago espiritual deste ser, para que ele possa ter momentos de liberdade de todo esse assédio espiritual que se faz junto a ele, mas também possa ter a liberdade daquela opressão espiritual que ele propõe para ele mesmo, devido ainda às incompreensões da vida. E pode ter certeza que muitos estão lutando para compreender e se libertar, mas as dificuldades não são fáceis de vencê-las. Só com muito determinismo, com muito amor, muita busca por conhecimento e principalmente por posicionamento firme na sua fala, na sua atitude. Então, que vós, Pai amado, poderei iluminá-los em todos esses sentidos, para que assim continue na sua trajetória de aprendizado. E possamos nós ter a certeza de que esse tempo reencarnatório não vai ser em vão, porque nenhum é em vão, mas tenha uma evolução um pouco maior, um pouco mais rápida, para que assim, na próxima, possa se encontrar nesse caminho para a sua regeneração. Pedimos, Pai, pelos enfermos, pelos desequilibrados. Pedimos, Pai, pelos viciados, pelos encarcerados. Pedimos, Pai, por todos os lares, por todas as famílias. Pedimos, Pai, pelos hospitais, pelas creches, pelos asilos, pelos orfanatos do mundo. Pedimos, Pai, por toda esta humanidade enferma que está neste estágio, nesse hospital, escola, chamado Terra. Então, assim, que a luz de nosso divino e amado Mestre paire sobre todos e se alimentem vocês neste momento de tudo que Jesus Bezerra e essa corrente maravilhosa do amor, da bondade e da caridade está a vos oferecer. Que assim seja. Receba, doutor Deolindo, a nossa gratidão por todo o carinho que nos trouxe, boas energias, vibrações em favor de todos. Jesus nos abençoe e nos ilumine cada vez mais. Né? Agradecidos por este momento que vivemos esta noite, mais um aprendizado, mais um pedacinho do nosso evangelho, do nosso caminho vencido, né? Nós vamos dirigir a prece de Cáritas que a Cecília fala para nós hoje. Cecília, por favor. Deus nosso Pai, que tens poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra.
Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa santíssima e divina imagem. Que assim seja. Muito bem. Todos tenham uma noite reconfortante, uma noite maravilhosa, na companhia do nosso Mestre Jesus. Estejam todos abençoados e iluminados. Inclusive os irmãos, todos irmãos com os nomes aí no nosso grupo, né? E recebam o carinho, o amor dessa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra. Uma boa noite a todos, uma boa semana.